É surreal. Painel Sérgio Lopes com o impacto dos sentimentos na vida do médico. Quando eu recebi esse tema para abordar o assunto, eu fiquei pensando qual seria a minha experiência como médico diante dessa temática. E sinceramente eu não me achei capaz de me posicionar como alguma referência, particularmente para falar no final do evento. Então, como médico, eu escolhi a figura do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Existe uma passagem na vida de Bezerra de Menezes que está muito bem retratada no filme que recentemente saiu, quando a sua esposa lhe chama para dizer-lhe que o seu filho Francisco está há mais de 6 horas febril. Adolfo, nosso filho está muito mal e está com febre. Dr. Bezerra diz, prepare-lhe um banho que eu vou atendê-lo. Naquele exato momento, batem à porta e ele é chamado. Quando ele vai até a porta da casa, está uma mãe desesperada. Dr. Bezerra, a minha filha está muito mal. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o senhor vá na minha casa imediatamente. Minha senhora, o meu filho, ele... Dr. Bezerra, pelo amor de Deus, eu preciso do senhor nesse momento, porque eu temo que ela não passe dessa noite. A senhora aguarde um instante, que eu vou buscar os meus instrumentos. Ele chega até a sua esposa fica espantada com a decisão que ele havia tomado. Mas antes de sair, ele senta-se ao leito em que o filho já está recostado, com o termômetro na boca, a esposa próxima. E ele diz, vamos orar. E ele diz, simplesmente, Senhor, em tuas mãos eu te entrego o meu filho. Ele se levanta, pega a sua maleta e sai. Naquele momento, a sua esposa pega o termômetro da boca do seu filho Francisco e olha a temperatura. Quando ela olha a temperatura, ela dá um sorriso, informando que a febre havia cedido. Na outra cena, ele está já então atendendo a menina. E logo a seguir, ele vai ao encontro da mãe e diz, senhora, a doença da sua filha tem cura. Eu vou lhe prescrever algumas medicações, a senhora vá à farmácia, compre esses remédios e dê a ela. Ah, doutor Bezerra, eu não tenho dinheiro para comprar os remédios. Doutor Bezerra olha de forma compadecida daquela mulher. Olha para o seu dedo e tira o seu anel de formatura. Entrega para ela. Eu não posso, doutor Bezerra. Esse é o seu anel de formatura. Senhora, se esse anel ficar comigo e ele não me servir para esse fim, então eu não poderei exercer a minha profissão em toda a sua plenitude. Gostaria de destacar inicialmente 2 virtudes essenciais à medicina. Inicialmente 2 virtudes que começam com F e que se encontram nessas cenas: fidelidade e fé.
para que o médico fosse verdadeiramente médico, ele precisaria ter esse compromisso com a profissão, que Bezerra de Menezes mostra nesse momento. Quando nós juramos, o nosso juramento de médicos, nós juramos aquilo que ele viria a dizer mais tarde, que um médico não tem direito de terminar uma refeição, que não tem direito de perguntar se é longe, se é perto e quanto custa. Fidelidade. Fidelidade para poder exercer em plenitude os compromissos da medicina. Mas um médico só pode ser um médico da envergadura de Bezerra de Menezes se junto com a fidelidade ele tiver fé. Porque ele precisará confiar que assim como o pai que ele é, algum pai maior do que ele poderá entregar o seu filho para poder exercer a sua profissão. E nós nos perguntamos, como estão os acadêmicos de medicina? Como estão aqueles que vão se formar ou que vão escolher a medicina? Todos nós que escolhemos a medicina, porque nós sabemos que a medicina, historicamente, ela é escolhida por vários motivos, mas principalmente escolhido por um motivo que se popularizou, que é o motivo do status, o motivo do ganho de vida garantido para o resto da existência e pelo engrandecimento pessoal. E nós precisamos perguntar com que sentimento o médico exerce a sua profissão. Será a medicina um instrumento para o seu engrandecimento pessoal? Ou será a medicina um instrumento para o engrandecimento pessoal daquele que sofre? Fé, fidelidade. Fidelidade e fé. A medicina só é verdadeiramente engrandecedora se nós aliarmos aquilo que quisermos ter para nós, o que é justo, sob o ponto de vista das aquisições e do crescimento pessoal, mas sem perdermos de vista o objetivo principal pelo qual nos formamos. No início desse congresso, vimos aqui sentados o budismo ao lado do cristianismo, muito bem representado pela doutrina espírita. E os dois outros sentimentos, virtudes que eu quero destacar para vocês, que eu encontrei nesse momento da vida do Dr. Bezerra, foram duas virtudes que começam com C. Compaixão, do budismo, e caridade, do cristianismo. O médico precisa ter o impacto da compaixão, para que ele possa entender o outro, para o outro e com o outro. E verdadeiramente a compaixão é o sentimento mais importante que o ser humano pode ter enquanto ser humano. Sentados ao lado, como disse o nosso lama, está Jesus ao lado de Buda. E nós estamos lado a lado pleiteando a compaixão. Porque a compaixão é aquele sentimento necessário que nos faz verdadeiramente termos a capacidade de sermos médicos. Mas a caridade é um sentimento que vai junto. E dissemos que a compaixão é o maior dos sentimentos humanos porque achamos que a caridade é o sentimento que vai além da humanidade. É exatamente a virtude que ultrapassa a nossa humanidade. É exatamente aquela capacidade que nos faz irmos ao encontro do outro. E se nós, enquanto médicos, pudermos aliar a fidelidade, a fé, a compaixão e a caridade, possivelmente nós possamos um dia fazermos jus àquilo que Emmanuel nos disse na sua prece de amor. E que tomara nós possamos dizer um dia para os nossos pacientes: como estiveres, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Onde te encontres, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare.
em todos os teus passos. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.